Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Hoje eu vou falar com vocês sobre como adentrar aí o terreno da filosofia. Várias pessoas me fazem essa pergunta: Marcelo, como começar a estudar filosofia? Uma pessoa que ainda que não sabe basicamente nada sobre o assunto. Por onde ir? Eu vejo que tem muito material, uma vastidão muito grande aí de material, por onde começar. Então, o tema nosso é esse. Espero te ajudar nessa temática aí. Por onde eu começo então a estudar filosofia? Muito simples. Pega essa obra aqui, ó, A Crítica da Razão Pura, do Immanuel Kant, esse livrozinho aqui, e começa por ele. Muito fácil, né? Claro que não. Uma forma talvez de me afastar da filosofia seria começar por uma obra tão complexa como essa. Então, primeiro, eu preciso pegar aí um arcabouço teórico para ir adentrando o solo da filosofia. Então, várias pessoas sempre me perguntam, nesses 9 anos que eu dou aula de filosofia, como começar a estudar a tal da filosofia. Olha, eu vou dar algumas dicas aqui, algumas sugestões, e primeira ressalva que faço não é regra, tá? Não existe padrão, jeito certo, enfim. Tá? Eu estou falando da minha experiência como professor. Eu dou aula em escolas públicas há 9 anos, já dei aula em escolas particulares, dou aula em cursinho pré-vestibular, e eu sempre dou algumas sugestões de como adentrar esse território da filosofia. Então, feita essa ressalva, vamos começar. Olha só. Olha, quando eu estou aprendendo algo novo, imagine que você está estudando música. Primeiro, você tem que se familiarizar com as notas musicais, a ordem das notas musicais, se inteirar sobre o que é uma escala e assim por diante. Com a filosofia não é diferente. A filosofia, ela tem toda uma linguagem própria, conceitos próprios, tem dicionário de filosofia que são próprios e assim por diante. Então, eu primeiro, uma das formas de se estudar filosofia é ir me inteirando desse universo, dessa linguagem e assim por diante. Então, hoje eu vou dar algumas sugestões para você. Então, em vez de você começar aí pela Crítica da Razão Pura, ou por qualquer outra obra de filosofia, a primeira sugestão que eu dou para você comece por obras didáticas ou paradidáticas. O que seria uma obra didática? Obra didática é livro didático mesmo, sabe esses livros da escola? Pessoal, ali tá resumidinho para você. Eu vejo muitas pessoas criticando aí os livros didáticos, E eu não consigo entender muito bem a procedência dessas críticas. Eu estou dentro de sala de aula e sei muito bem como que é a dinâmica ali. Você tem 50 minutos para trabalhar uma temática, e não tem outra forma de você orientar o aluno ali, pelo menos nessa conjuntura onde a gente está, senão com uma obra que dá essa abertura para o estudante chegar até a filosofia. Então, o livro didático é um bom começo. O problema é parar no livro didático. Ele vamos dizer assim, só o chamariz para você poder entrar no universo da filosofia. Então, aí você tem uma vastidão de livros didáticos no Brasil. Você tem livros da Marilena Chaui, você tem livros, por exemplo, do Gilberto Cotrim, são vários livros didáticos, são muitos livros bons, ok? Então, você escolhe um aí, provavelmente sua escola já adotou um livro didático. Se você já deixou a escola, normalmente os livros eles tendem a ficar 3 anos na escola e depois eles são descartados. Aí você pode procurar saber como esses livros são descartados, se eles vão para doação e tudo mais, e pegar um desses livros. Ah, mas aí o conhecimento caducou. Não caducou, não é bem assim. Tá? Aquele conhecimento está valendo, porque olha só, a filosofia tem 27 séculos de existência. Como que um livro vai caducar assim tão rápido? É claro que o livro, o
o que está chegando, o novo, ele traz novas informações complementares, tecnologias novas, imagens novas, ele é bem mais elaborado, tá? Mas não significa que o outro caducou, né? Pode acontecer também de uma outra informação ser substituída, mas não é esse o caso que a gente está abordando aqui. Então, primeiro passo, primeira sugestão seria essa, né? Livros didáticos. Segundo passo que eu dou para vocês é: entre em contato com literaturas que te ajudam. Um livro muito bom, né? O meu não está aqui comigo, está emprestado inclusive para uma aluna que nesse exato momento está lendo esse livro, né? É o livro O Mundo de Sofia. Eu vou colocar uma imagem dele aqui em algum lugar, tá? O Mundo de Sofia é um livro que te convida ao universo da filosofia e faz um passeio pela história da filosofia para você poder conhecer um pouquinho da história da filosofia, tá? Então, essa obra, ela pode te ajudar a conhecer um pouquinho aí, né, da filosofia e pode facilitar muito o trabalho, tá? Porque você vai se ambientando com a linguagem, tá? É um livro muito bem escrito, ele vai instigando você a refletir, tá? É uma obra muito boa. Então, deixo aí a sugestão de leitura literária de O Mundo de Sofia, tá? Um outro livro de literatura também muito bom, que é de um filósofo, é Cândido ou o Otimismo, tá? Ali ele coloca várias questões filosóficas, mas se você não está familiarizado com a filosofia, você não percebe que aquilo é filosofia, de qual corrente filosófica pertence, né? Uma hora está dialogando com Leibniz, outra hora está dialogando com Rousseau, outra hora com Hobbes e por aí vai, né? Então, e aí, né? Como entender isso? Mas não deixa de instigar em você a reflexão filosófica. Então, o Cândido ou o Otimismo, tem uma matériazinha no meu blog aí sobre, né, essa obra, né? Então eu vou deixar o link aqui. E aí é uma outra forma também, pela literatura, de você se aproximar da filosofia. Então, olha só, então já tem aí as sugestões, né, da literatura, sugestões do livro didático. Uma terceira sugestão seria você entrar em contato por livros paradidáticos, né? Então, o que é um livro paradidático? Olha só, esse daqui, por exemplo, é um livro paradidático, do Danilo Marcondes, e muito bom. Olha só, ele traz a filosofia dos pré-socráticos até Wittgenstein, né? Então ele pega lá na antiguidade e vai trazendo, conduzindo, né, a história da filosofia, através da história da filosofia, até Wittgenstein. Então observem que eu não estou falando muito sobre tema, estou falando sobre história da filosofia, tá? Porque a gente está falando sobre um começo, um contato com a filosofia. Esse livro aqui não é como o livro didático, cheio de imagens. Olha só, ele é um livro que ele pode trazer algumas tabelas, né, algumas planilhas que te ajudam a entender a filosofia, porque ele é um livro para estudo mesmo, tá? Ele não é tanto para entretenimento, né? Então ele vai te ajudar bastante. Danilo Marcondes, né? Eu vou deixar o nome aqui embaixo, né? Iniciação à História da Filosofia. Então o próprio nome está dizendo. Então esse aqui é um dos livros paradidáticos. Como eu disse, tem livro paradidático do Danilo Marcondes, da Marilena Chauí e de uma galera aí, e são livros muito bons, tá? Então é uma galera capacitada aí para fazer, né? Então, até porque esses livros, livro didático, livro paradidático, passa por um conselho consultor. São galera, é uma turma aí que é formada em filosofia, eles sabem o que estão fazendo, né? Então, pode até de repente ter uma obra melhor que outra e assim por diante, né? Por algum aspecto você vai elencar isso, né, ao seu modo, mas na maioria dessas obras aí são obras boas, tá? Então, falei do livro didático, falei da literatura, falei do paradidático. Agora, olha só, outra forma
né? E esse é o mais intuitivo, é o que o pessoal mais faz de começo, é procurar videoaulas na internet. Ajuda muito, tá? Eu não vou indicar videoaulas aqui, por quê? Porque são muitas, tem muito canal bom e é fácil de achar. Só que, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, porque como tem uma cachoeira de informação, né? Então, você vai ter que dar uma peneirada ali, uma filtrada, e como tem muita coisa, acaba às vezes sendo difícil de encontrar o que você precisa, tá? Então, você pode conversar com algum, né, professor de filosofia, quando você quer adentrar um assunto, professor, eu quero estudar, por exemplo, Wittgenstein, por onde eu começo? Me fala aí, por exemplo, sobre, né, um canal, um vídeo que é bom para estudar. Por exemplo, quero estudar Nietzsche, né? Então vai lá procurar os vídeos da Viviane Mosé, sabe? Ela é uma Nietzschiana e ela estuda temática, ela vai falar com propriedade sobre o assunto e assim por diante. Tem outros Nietzschianos bons também e por aí vai. Então, qualquer momento aí adiante eu posso até fazer um apanhado né, de indicações e listar aqui, mas não vai ser esse momento. Eu vou ficar mais em impressos, tá? Para auxiliar vocês nessa busca. Então, fazer essa busca aí, né, por vídeos, né, por videoaulas, por palestras, e também você pode procurar lá no Google Acadêmico, só você digitar lá Google Acadêmico e procurar por artigos que podem abordar uma temática que você queira, se você quer entrar mais na parte conceitual da filosofia, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para o beabá, vamos voltar para a história da filosofia. Então, uma outra forma de você começar a entrar em contato com a filosofia, se inteirar, é você buscar revistas de filosofia, né? Então, tem algumas revistas que são feitas para pessoas simples mesmo, revista que vende em banca, que são feitos, são artigos de estudiosos de filosofia, né? São artigos muito bons, mas de forma simplificada, com a linguagem simplificada, né? Então eu separei algumas das minhas aqui. Olha só, essa daqui é uma dessas revistas, né? Essa daqui, no caso, se chama Filosofia, né? Porque tem a Discutindo Filosofia, que é essa de cá. Ó, essa aqui é sobre ética, né? Então, aqui a gente tem essa filosofia que fala sobre o Kant. Então, se eu quero começar lá no Kant, por que não dar uma olhada no que uma revista como essa vai me falar e me preparar aí o caminho para poder chegar na obra mesmo, né, em si, né? Então, na obra propriamente dita, né? Para não ficar sofrendo ali, batendo cabeça e de repente depois ter que voltar para essa parte, né? Então, aqui uma outra, né, que é Ciência e Vida. Essa daqui, por exemplo, fala um pouquinho aí sobre o mito da caverna, né? E muitos assuntos. Em cada revista dessa aqui aparece vários filósofos. Então a gente tem aí algumas revistas, tá? Essas aqui, como eu disse para vocês, são revistas de bancas. Por quê? Porque tem as revistas acadêmicas, né? Então, essas revistas acadêmicas também abordam temáticas aí, mas é um pouco mais complexo. Então eu não indicaria aí para quem está começando, né? Então, relembrando aí que a gente está falando de pessoas que são leigas, que estão começando, ou então que tem um contato ainda, né, primário, tá, né, no beabá, tá no basiquinho ali. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco aí. Olha, eu indico também para você estudar filosofia uma coleção que inclusive tem ela em PDF, né, aí na internet, né, tem vários livros disponibilizados, né, já encontrei aí em alguns sites que disponibilizam, não sei como que está isso hoje, mas é a coleção Os Pensadores, é uma coleção que ela vai te ajudar. Olha só, são, por exemplo, livros como esse aqui, ó, esses livros aqui. Esses livros, eles facilitam muito pelo seguinte fator, quer ver? Olha só, esse aqui é um volume do Nietzsche.
Aqui dentro tem obras selecionadas, então um especialista foi lá nas obras do Nietzsche, selecionou fragmentos para você começar a se familiarizar. Então não está, por exemplo, as obras completas, um exemplo. E aí, aqui no comecinho do livro, tem uma seção chamada Vida e Obra. E nesse Vida e Obra, e assim, de uma forma muito cuidadosa, são destinadas várias páginas. Então, olha só, é um bocado de páginas, olha só. Vai dar 5 até a 15, ou seja, são 10 páginas de preparação para você entrar aí na filosofia do Nietzsche. Então, essa coleção Os Pensadores, para quem está começando aí, né, para quem quer fazer isso de forma autodidata, ela é um facilitador, porque ela tem esse vida e obra que já te prepara com os conceitos e tudo mais, que se aliado lá, por exemplo, né, às videoaulas que você assistiu, né, se você conhece algum professor de filosofia, bate um papo com ele lá, conversa um pouquinho sobre, vai dar certo. Né? Então depois você vai ver que funciona, né, que funciona bem aí para você adentrar esse universo. E dentro da coleção Os Pensadores, eu indico, sobretudo, essa obra aqui, ó, A História da Filosofia. Essa edição, o nome já está falando, é um passeio pela história da filosofia. Começa lá nos pré-socráticos, antes mesmo dos pré-socráticos, cita um pouco de Homero, cita um pouco de Hesíodo, vai trazendo até na contemporânea. Né? Aqui, deixa eu ver, até na filosofia no Brasil, vai falar dos filósofos no Brasil, e de certo modo aqui na filosofia geral, vai até a escola de Frankfurt. Inclusive, eu fiz um videozinho aí falando um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, sobre Adorno e a música. Vou deixar o linkzinho aqui, hein? Se você gosta de filosofia, assista lá. Se você gosta de música, assista também, tá? Então, tá aí mais uma sugestão, né? Então, os livros da coleção Os Pensadores, tá? Vasculha aí, vê se acha em PDF, senão você pode encontrar eles nos sebos usados, você pode encontrar eles, porque novos eu acho que não tem mais para vender, não tenho certeza, talvez até tenha, né? Dá uma pesquisada. Mas não são difíceis de achar, tá? No Mercado Livre da vida aí você consegue encontrar. Inclusive, eu tinha vários livros desses aqui repetidos, porque eu não tinha coleção completa, e aí eu adquiri. E aí, como a pessoa me vendeu o pacote fechado, eu acabei adquirindo alguns repetidos. E aí eu revendi eles, né, para uma pessoa que hoje faz faculdade de filosofia, e eu revendi eles ao preço que eu peguei, né, pelo mesmo valor. E então foi uma forma aí de incentivar e eu não saí no prejuízo, ou seja, ficar com o livro repetido lá, né, empacado. Então, a coleção Os Pensadores é um bom começo aí para quem quer começar de forma autodidata. Pode auxiliar bastante aí, né, nessa trajetória. Então agora, caminhando aqui para a reta final, vou falar agora de um filósofo, tá? Esse filósofo é um filósofo inglês chamado Bertrand Russell. Está meio apagado aqui, mas eu vou tentar escrever aqui embaixo para vocês. Bertrand Russell é um filósofo inglês que tem essas obras filosóficas aqui. E aí, esse livro, nessa coleção de livros, se chama, aqui ó, História da Filosofia Ocidental, livro primeiro. São vários livros, não tem só o livro primeiro. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega pela capa, né, e aí está escrito lá obras filosóficas, você pega esse livro pensando que é o começo, e de repente o negócio já começa lá na Idade Média, ou na Idade Moderna, e por aí vai. Né? Então o Bertrand Russell ele não está vivo mais, né, mas ele chegou próximo aí dos nossos dias, e ele fez de forma brilhante, de uma forma muito fácil de entender. Esse livro aqui é muito bom, tá? De verdade, eu gosto muito dele, porque ele é bem filosófico. O Russell ele coloca as críticas dele, ele não deixa de apontar essas críticas, e ele também é, de certo modo, fidedigno
a compilação que a gente tem até o momento dessa história, né, da filosofia, né? Então, o Russell, ele compila isso muito bem. Então, eu indico aí o Bertrand Russell para quem está começando. Agora, vou falar de uma, né, caminhando aqui para a reta final, de uma obra que aí é estudada até mesmo dentro das academias, né, dentro das universidades, né, quando está ali nos anos iniciais, começando o beabá, vamos dizer assim, que é o Giovanni Reale. O Giovanni Reale, né, ele tem essa obra aqui, História da Filosofia, e essa História da Filosofia também não tem só um volume, tá? Esse aqui é um dos volumes, aqui, ó, volume 1. E aí eu indico você começar por esse primeiro, né? Porque aí ele pega lá nos pré-socráticos e vai trazendo. Esse livro aqui, ele não costuma ser muito baratinho não, tá? Esse é o único pesar, mas não sei, talvez até encontre ele também aí pela internet, ó. Ele é até espesso e ele é um livro que ele é bacana, assim, de analisar a história da filosofia, né? Ele faz, né, uma trajetória interessante, né? Ele consegue ter uma visão aí, né, historiográfica interessante da filosofia, né? O pessoal que critica a história da filosofia não vai gostar do Reale, né? O pessoal vai sempre criticar e por aí vai. Mas eu estou falando aqui para um começo. Então, para um começo, eu acho que é uma obra boa, tá? Essa História da Filosofia do Giovanni Reale seria um bom começo. Acho que ele vai te amparar bastante aí para depois alçar outros voos, né? Então, essas aqui são algumas dicas. Então, olha só, a gente falou aí, né, de livros didáticos, livros paradidáticos, revistas de filosofia, falamos sobre videoaulas na internet, palestras e assim por diante. Falamos sobre coleção de livros como a Coleção dos Pensadores, essas compilações, né, da história da filosofia aqui, como a do Bertrand Russell, essa do Giovanni Reale e assim por diante. Então agora quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, para finalizar esse vídeo, de algumas experiências que eu já tive com pessoas que estavam começando a adentrar esse universo. Olha só, esse aqui é um livro, né, é o livro do Nietzsche, que é O Nascimento da Tragédia, né, é o primeiro livro do Nietzsche. E aí a gente começou a ler ele, né, há alguns anos atrás, dentro da Casa Plural de Tupaciguara, né, então aí a minha edição está toda riscada, né, até porque eu revisito esse livro de tempo em tempo. Eu estou usando ele como exemplo, até porque eu estou reestudando ele, e aí está mais claro, está mais latente. Mas esse livro aqui, para a gente começar, né, a estudá-lo, a gente pegou o prefácio dele, assistiu videoaula sobre, conversou um pouquinho sobre, e assim por diante. E ali a gente foi amadurecendo ideias. E ali tinham pessoas formadas de outras áreas. E mesmo assim ainda a gente encontrou dificuldade. Por quê? Porque ler filosofia no original não é fácil. Você vai precisar desse arcabouço que eu falei para vocês. Você vai precisar de um dicionário de filosofia. Inclusive vou deixar o link de um dicionário de filosofia aí em PDF, né, que pode te ajudar nos seus estudos. Então, se você vai ler lá O Nascimento da Tragédia, né, você tem que pegar esse universo em torno. Então, poxa, eu vou ler O Nascimento da Tragédia para saber o que o Nietzsche está falando. Talvez seria uma boa eu pegar aqui, por exemplo, um pouquinho sobre as tragédias gregas, né? Entender um pouquinho desse universo, assistir uma videoaula sobre isso, saber que ele estava dialogando com Schopenhauer, que era um Nietzsche mais novo, admirador de Schopenhauer, que estava dialogando com o Oriente, com o budismo, que ele vai citar lá o véu de Maia, vai falar de conceitos da filosofia de Schopenhauer, da música de Wagner, né? Ele era muito amigo do Richard Wagner, depois ele vai romper com isso e por aí vai. Então tudo isso, quem está começando tem dificuldade. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Eu vi muitas pessoas aí nos grupos de filosofia que eu participo perguntando: pessoal, por onde eu começo a estudar filosofia? Então está aqui algumas das minhas sugestões
Espero que te ajude nos seus estudos e se você gostou, lembra de deixar o seu like aí, compartilhar o vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, tá? E deixar no comentário aí se você se serviu para você, se te ajudou, se você tem outra forma de estudar, outras sugestões e assim por diante. E a gente vai dialogando, ok? Então, até a próxima, a gente se vê e um forte abraço.